Vitor Vilar, boa noite para você. Vamos nessa, iniciar aqui a nossa conversa sobre Porto 1, Vitória 1. O Vitória abre o placar, né, aos 38 minutos com o Pablo, mas ele acaba prejudicando, né? Ele faz o gol, sobe no alambrado, recebe o cartão amarelo, é expulso, recebe o segundo cartão e aí deixa o Vitória com um jogo a menos, com um jogador a menos até o final da partida e o Vitória não consegue, né, segurar esse 1-0 que seriam 3 pontos importantíssimos, sobretudo ali para entrar de vez no G4, né, entrar ali na zona de classificação, mas segue sem vencer e, querendo ou não, vê ameaçada aí a sua classificação para a semifinal do Campeonato Baiano. E aí, tudo bem com você, Vitor? Fala, Fábio. Boa noite para você, boa noite para quem está aqui no ao vivo conosco, né? Mas também um bom dia, boa tarde ou boa noite também para quem está vendo o corte gravado. Pois é, rapaz, o Vitória realmente não se ajuda, né, Fábio? A gente pode dizer isso com alguma tranquilidade, porque no jogo em que estava atuando um pouquinho melhor do que foram os dois outros da era, digamos assim, dessa pré-temporada do Vitória. O Vitória tá tendo a pré-temporada, né, com esse time C, comandado pelo Rodrigo Chagas, o grupo do Campeonato Baiano. E teve 3 jogos, esse é o terceiro, 3 empates. Mas no jogo em que estava um pouquinho melhor, assim, pelo menos fez gol, né? Pelo menos criou mais alguma chance. Aí o Vitória chega lá, abre o placar e o Pablo, como você bem falou, acabou expulso, né? De uma maneira inaceitável, inclusive, de maneira completamente inaceitável. A gente tem que falar isso, tem que pontuar isso com um jogador profissional, porque ele é um jogador profissional, não é nenhum cara que saiu do sub-20 há pouco tempo, é um cara, ou o cara que é do sub-20 está estreando agora no profissional. Não se trata disso, se trata de um jogador que já jogou, inclusive, o Campeonato Baiano e se destacou ao ponto de que foi contratado pelo Vitória. E aí um jogador profissional não pode fazer o que ele cometeu, né? Até durante a transmissão da TVE, Juraci, que é o repórter da TVE, muito bom por sinal, colega de Juliana Lisboa, né? A melhor repórter deste país, repórter esportivo deste país, e sou suspeito para falar, mas é verdade, ok? Juraci trouxe a informação no timing certinho, Fábio, explicando para muita gente que não estava entendendo por que que aquela comemoração tão efusiva de Pablo, né? Para quem não viu o jogo, ele fez o gol. E aí, logo em seguida, ele saiu correndo para Alambrado, para uma região específica do Alambrado. Aí ele escalou o Alambrado, se dependurou assim no Alambrado para falar com um grupo de pessoas. E aí, Juraci trouxe informação na hora, assim, de que Pablo é da região sul da Bahia, do extremo sul da Bahia. Ele não falou exatamente qual é a cidade, mas ele é daquela região do extremo sul da Bahia, tá? E a família dele estava lá no estádio assistindo a partida e aí calhou do Pablo, né, fazer um gol e ele extravasou junto Se da sua empolgou demais, né? torcida, empolgou demais, né? Não só da torcida, mas também da família. Aí você vem falar o seguinte, né? O próprio Rodrigo Chagas, eu estava assistindo agora há pouco a coletiva dele pós-jogo e durante o jogo também, né? Mais uma vez, Juraci trouxe essa informação, né? Falou que a comissão técnica do Vitória estava abordando o quarto árbitro, né, e também o juiz, dizendo, pô, mas é um menino, rapaz, é um garoto, tal, tá com a família dele. O Rodrigo Chagas falou isso até também na coletiva pós-jogo, de que é um garoto, né, tava empolgado com a família dele e tal. Mas, velho, assim, eu posso até discordar da regra. Eu acho que essa regra de, não pode subir no alambrado, não pode fazer tal coisa na comemoração e tal, eu posso até discordar. Eu acho que tem muito pano para manga aí para gente debater. Eu não sou nem totalmente contra nem a favor, mas enfim, isso é um outro programa inteiro. Eu acho que tem nuances demais aí em torno disso, mas enfim, é outro programa inteiro. O fato é que a regra existe, cara. A regra existe, inclusive vazou o diálogo. Uma parte não é do diálogo, não é do bate-boca entre a comissão técnica do Vitória e o árbitro, o quarto árbitro que seja, dizendo é a regra, é a regra, é a regra, é a regra. Tipo, falando assim, né? Repetindo que é a regra. E é a regra mesmo, sabe? Você pode até falar, pô, mas é um garoto, empolgou.
A Eu acho que regra ele é nem sabia muito. dessa regra, viu, Vitor Vilar? Eu Pela tenho cara certeza dele, que ele não sabia. porque Exatamente. ele ficou meio sem entender por quê. Exatamente. Perfeito, Fábio. E isso é grave, viu, velho? Porque assim, eu também acho, eu concordo com você que ele não sabia da regra, e é grave, porque é um jogador profissional e tem que saber a regra, né? Ele tem que saber, primeiro, eu já tô amarelado. Uma coisa é, velho, não tô amarelado ainda, tô sem cartão, vou lá comemorar e depois eu me viro para não tomar outro cartão amarelo. Ok. Agora, uma coisa é você já tá amarelado e fazer aquilo ali, né, velho? Ou então já tá amarelado e tirar a camisa, como alguns jogadores fazem. É inaceitável, pô. E isso foi no primeiro tempo, né? Ainda. Então, para mim é inaceitável a expulsão de Pablo. Eu achei que, com detalhe, né? É um jogador que vem sendo muito questionado nesse elenco do time C do Vitória, digamos assim, né? Desse elenco do Baianão. Ele é um cara mais questionado, porque ele não foi bem nos dois primeiros jogos. É um cara que, em teoria, devia estar jogando. Porque, veja, ele não é um garoto que veio do sub-20, ele é um garoto, ele é um garoto ainda, mas é um cara que veio já de uma experiência profissional e de ter se destacado no próprio Campeonato Baiano. Então, em teoria, ele está no campeonato que é do nível dele. E ele devia estar atuando melhor, tecnicamente falando, inclusive. E ele está atuando mal. E aí, num jogo em que ele estava atuando mal também, no primeiro tempo, ele consegue, digamos assim, salvar essa atuação que estava ruim com um gol, né? Um gol em que ele contou até com a sorte, porque desviou no Lauan ali, e acabou encobrindo o goleiro, né? Encobrindo a visão do goleiro, mas o desvio também tirou do goleiro bastante. Então, assim, ele faz o gol, consegue, digamos assim, amenizar a atuação ruim que ele estava fazendo e as próprias críticas que ele vem sofrendo, e aí toma uma expulsão como essa. Então é um papo assim surreal, sabe, Fábio? Surreal. E aí, só para finalizar sobre essa questão toda da expulsão do Pablo, que foi determinante, tem um lance também, né? Você falou que ele não estava entendendo, né? Eu acho também que ele não estava entendendo, não pela expressão dele. Mas se você for ver, Fábio, inclusive, ele sai do alambrado, vai andando em direção ao meio-campo, e aí Edenilson, que é o colega dele, né? Faz assim, meio que uma expressão, tipo, dá pra ver claramente Edenilson falando, pô, velho, não tem o que fazer, sabe? Tipo, não dá nem pra te defender. Eles fazem uma. Dá pra ver pelo gestual que os caras, o Edenilson vira pra ele e fala assim, pô, não dá pra te defender, velho. E não dá pra defender mesmo. E aí o jogo mudou, né? Essa expulsão foi muito determinante pra Vitória, muito, absolutamente determinante. E aí, só para falar também que, assim, o Vitória, ele começou o jogo, né? Já aproveitando para falar da partida, o Vitória, ele começou o jogo, Fábio, jogando. O jogo estava muito equilibrado, tá? Não foi um jogo em que o Vitória dominou completamente. Foi um jogo bem equilibrado. As duas equipes tiveram chances ali. O Porto, né? Chegou logo de cara com um chute cruzado que Yuri pegou bem, né? Foi uma bela defesa de Yuri. Logo no comecinho do jogo, com um minuto assim. Aí depois o Vitória colocou uma bola no travessão numa falta cobrada pelo Felipe Vieira, lateral esquerdo. E aí o jogo foi desenrolando assim de uma maneira mais equilibrada. Quando teve o gol do Vitória, foi um momento em que o Vitória realmente já estava conseguindo ser levemente superior ao Porto, no sentido em que o Vitória estava conseguindo botar a bola no chão e trabalhar, triangular. O gol mesmo do Pablo foi de uma bela jogada do Vitória, que a gente não estava vendo sair tanto ainda nesse time comandado por Rodrigo Chagas, que foi uma enfiada de bola, né, pelo alto, um lançamento, uma fatiada do Miraíma, que achou o Kik Savério na ponta esquerda, o Kik Savério levou para mais ou menos para a linha de fundo, cortou para o meio, né, para a perna boa dele, que é a direita, e aí achou o Pablo entrando na área, ou seja, assim, dá para ver que é uma jogada que é trabalhada, né? É a jogada que se espera que o Vitória desempenhe com esses jogadores que estão aí. Dudu tem essa característica de você, Dudu tem essa característica de fazer belos lançamentos, belas bolas longas. O Kik Savério tem essa habilidade de levar para a linha de fundo, cortar para o meio, né? Ele mostrou isso no último jogo, várias vezes com essa jogada. E o Pablo claramente é treinado para entrar na área também e apoiar a chegada ali, né, da área, que já é o Lauan, o centroavante. Então, foi uma bela jogada que funcionou. E aí, com a expulsão do Pablo,
O Vitória ali acabou levando até o intervalo. Quando voltou no intervalo, o Porto veio com alterações para jogar muito mais para frente o time, né? O time acabou se soltando mais, indo mais para o ataque. Iniciou ali uma blitz interessante, meteu uma bola na trave antes, inclusive, do gol de Ítalo, e aí teve o belo gol de Ítalo que saiu numa falha da defesa do Vitória. A gente vinha falando, né, no último telecast, a gente até falou, Sim. mas a defesa não merece certo elogio porque não tomou gol, né, nem no primeiro jogo, nem no segundo. Mas ainda não tinha sido realmente testado. E hoje, eu acho que a defesa foi mais testada e falhou. Assim, foi uma falha feia até da defesa no gol do Ítalo, porque é uma cobrança de lateral, e aí, assim, é aquela história, né? Você não pode aceitar que uma cobrança de lateral, aparentemente, que pode ser um lance despretensioso, assim, um lance que não dá em nada, vire um gol numa completa desatenção da zaga do Vitória. O Porto cobrou lateral curto, houve a casquinha do Napão, o jogador do Porto, ele conseguiu fazer essa casquinha, jogou para o meio da área do Vitória, né, para a pequena área ali, e aí o Ítalo acertou a bicicleta no gol. E aí falhou quem? Falharam os dois zagueiros, né? Tanto o Ivan como o Diogo. O Diogo é quem está mais ainda na marcação do Napão, perde completamente a jogada para ele, pelo alto. E em seguida o Ivan, que acaba se deslocando para alcançar ali, né? Para disputar também a jogada, acaba deixando o clarão onde Ítalo aparece. E aí Edenilson fica sozinho com o Ítalo, não consegue bloquear o chute, não consegue fazer nada contra a bicicleta do Ítalo, que foi um belo recurso. E aí depois o Rodrigo Chagas faz algumas alterações para tentar, de repente, anular um pouco essa ofensiva do Porto, até consegue. E aí o jogo fica equilibrado, acaba de uma forma muito modorrenta também, esse 1-1, que é um bom resultado para o Porto, né? E é um péssimo resultado para o Vitória, porque vai para terceiro empate. E aí complica, né, velho? Complica muito. Pois é, né? Empate aí, terceiro empate seguido do Vitória na competição. Em termos de classificação, nesse momento, o Vitória é o quinto, com 3 jogos, mas tem uma galera que tá na parte de baixo que vão jogar ainda, né? Na verdade, Atlético e Bahia de Feira estão jogando, estão empatando nesse momento, então nenhum dos dois vai ultrapassar o Vitória, porque o Vitória tem 3, esses dois times estão indo a 2. E temos Jequié e Juazeirense, que também alguém só vai ultrapassar o Vitória se houver vencedor nesse confronto. O Vitória termina a rodada ou em quinto, ou em sexto, ou em sétimo, né? Na pior das hipóteses, na sétima colocação. Mas vai ter pelo menos ali um ponto no máximo de distância do G4. Não é uma distância inalcançável, muito pelo contrário. Tá bem viável ainda para o Vitória conseguir se classificar. Até porque tivemos muitos empates, né, nesse Campeonato Baiano. O próprio Vitória já empatou 3 jogos. Outras partidas das 2 primeiras rodadas também terminaram em igualdade, então tá muita gente embolada ainda. É Mas muito corre o normal risco, Vitor isso. Vilar. Hã? Não é só dizer que é muito normal do Baiano, tá? O Baiano tem muito empate, Isso. assim, geralmente é um campeonato com muito empate, muita dificuldade, tanto os times geralmente têm dificuldade de marcar gol, sabe? É uma coisa impressionante. O Vitória hoje está na quinta colocação, corre o risco, né? Querendo ou não, temos ainda 6 jogos para disputar, muita coisa. Mas o Vitória começa aí a correr um risco de ficar de fora. Rebaixamento eu acho improvável, porque eu acho que tem times piores. E a distância hoje para o rebaixamento é 2 pontos. Para o G4, por exemplo, nesse momento é a mesma pontuação. E na pior das hipóteses, ao final da rodada vai ser de 1 ponto. Mas tá na hora do Vitória mudar um planejamento? Tem uma pergunta aqui do Manuel Marques. Ele fala que. Primeiro ele pergunta se o Vitória errou no planejamento. Não seria melhor espelhar o que o Bahia fez, botando o Jair Ventura e mesclando o time profissional com a base? Isso já foi, né? Você pode até responder se era melhor ter feito isso ou não. A gente até já falou em outras lives sobre isso, mas enfim, a audiência rotativa, tem gente que não viu as outras e agora, depois do resultado, a gente consegue também ter uma análise melhor sobre isso. Mas tá na hora de botar os titulares, ou o elenco principal, não necessariamente os titulares, mas tá na hora de botar aí os titulares para ganhar alguns jogos e dar uma tranquilizada, ou vai com esse time mesmo?
Esse é o grande, 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 grande tema após esse empate, né? A gente falou realmente na última live bastante sobre isso, né? Então, mas como você falou, a audiência é rotativa. Então a gente E tem mais discutiu um até empate também, né? Porque quando. se ganha hoje, aí o assunto É, meio que morre, né? Mas como segue sem vencer, isso, o assunto volta. perfeito, perfeito, exatamente. Eu acho que a gente discutiu, inclusive, até quando o Vitória poderia segurar esse time do grupo do Baiano, né? Enfim, time C, digamos assim. Até quando podia segurar, né? E aí a gente debateu isso e tudo mais. Enfim, primeiro respondendo a pergunta especificamente, cara, eu acho que o Vitória nem errou nem acertou. Era o planejamento, como eu falei na última live, né? Nas duas últimas lives, assim. Esse calendário da CBF, com a Série A começando tão cedo e com os estaduais intercalando, inclusive, com a Série A, é uma novidade para todo mundo. Então, todo mundo, né, todos os clubes que estão disputando a Série A, todos os 20 clubes, inicialmente, né, estão se deparando com isso pela primeira vez, então, inicialmente, vão apresentar as suas estratégias. Cada um vai ter a sua estratégia. Não é uma coisa que está meio que ajustada para todo mundo, né? Tá todo mundo usando sua estratégia. E aí, com o tempo, obviamente, né, perdurando esse calendário, a gente vai ver quais times que deram certo, né, tiveram a melhor estratégia, e aí os outros vão replicando, sabe como é? Então, eu acho que é um período de acomodação, sabe aquele período de sedimentação? O calendário é novo, muita gente está lançando suas estratégias, cada um com a sua estratégia diferente, e aí vai demorar um tempo até o pessoal ver qual a estratégia melhor. O Vitória lançou a sua. Qual a estratégia do Vitória? O Vitória fez uma estratégia alinhada com o seu orçamento e alinhada com a sua situação, basicamente. Qual é a situação do Vitória? Bom, o Vitória tem um orçamento apertado para jogar a Série A, muito apertado. É um clube que tem um dos orçamentos mais apertados da Série A. E, ao mesmo tempo, é um clube que é revelador, tem um histórico revelador, digamos assim, e é um clube que tem muitos jogadores sob contrato ainda. Tem muitos jogadores sob contrato com o Vitória. É um clube que costuma ser revelador de talentos. E desde o final dos aspirantes, né? Hoje em dia não tem mais o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, por exemplo. Aconteceu com o Vitória, que está acontecendo com muitos times, que é revelar o garoto, mas não saber se o garoto pode render no time principal, porque ele não teve aquele período de aspirantes, né? Dos 20 aos 23 Sim. anos. Ele não jogou no time principal, por exemplo. É muito difícil você pegar um garoto que saiu do sub-20, botar para jogar uma Série A. Às vezes você vai queimar etapa, vai queimar o jogador. E aí ele fica sendo emprestado para clubes de divisões menores para ver se rende lá e chega aqui de volta do empréstimo para render num time de Série A. É o caso do Vitória. Assim, o Vitória tem muitos jogadores que saíram da base, já estão ali com seus 20, 22, 23, 24, 25 anos, mas ainda não jogaram pelo Vitória, que foram várias vezes emprestados, mas ainda não foram realmente testados no Vitória. Então, diante do orçamento, aí resumindo muito, o Vitória tem um orçamento apertado. Para o Vitória, se ele conseguir pegar esses garotos ou jogadores que estão sob empréstimo ainda, que não são garotos, mas que estão que assim, que têm contrato com o Vitória, e esses jogadores renderem ao ponto de completarem o elenco, não precisa ser titular do Vitória na Série A, e nem primeira opção. Mas assim, a terceira opção, para que seja assim, como a gente está falando, né? O fundo de elenco, pô, não precisa contratar para ser fundo de elenco. Pode pegar um jogador desse. Então é economia de grana, é economia de salário, é economia de aquisição de jogador. Então, o Vitória falou, velho, eu vou pegar esses jogadores todos que eu tenho contrato, sejam os que estão saindo do sub-20 agora, sejam os que já saíram do sub-20 há alguns anos, mas que rodaram pelo Brasil emprestados porque não tiveram espaço no time principal do Vitória. Sejam aqueles como o Felipe Vieira, por exemplo, que já é um jogador mais experiente, mas por uma questão ou o Savério, que por várias questões não tiveram espaço no time principal, o Savério porque, sei lá, talvez não convenceu os treinadores, e o Felipe Vieira por lesão. Eu vou pegar esses caras, vou dar um laboratório para eles, e aí, a depender do rendimento deles no Campeonato Baiano, nesse início, eu ganho duas coisas. Primeiro, eu ganho um tempo para o Jair Ventura pegar os jogadores que eu sei que vão render na Série A
ele sentar com aqueles jogadores, concentrar e fazer uma pré-temporada típica, né? 15 dias ali treinando, 20 dias treinando, só com aquele grupo fechado, físico, tático, etc, etc, etc. O que para o Vitória é importante, porque, cara, para o Vitória ir bem na Série A, ele vai ter que ganhar muito na parte tática e física, né? Na parte de grana, de orçamento, não vai. Então tem que ganhar na parte tática e física, que é o caso do Mirassol, por exemplo. O Mirassol foi bem na Série A muito por conta disso, tático perfeito e físico descansado, bem treinado, e tal. Enfim, estou divagando. Então ele avaliou, por um lado, eu vou ganhar de um lado, que é deixando o Jair Ventura concentrado com esse grupo de jogadores para a estreia da Série A, e o Vitória precisa largar na Série A bem já, não pode sair perdendo ponto na estreia da Série A, no início da Série A, melhor dizendo. E ao mesmo tempo eu faço essa repescagem, digamos assim, com esses jogadores que têm contrato, porque alguns aí podem preencher meu elenco sem necessidade de contratar. É um ganha-ganha, né? Ganha dos dois lados. A questão é, isso é até a página 2. A página 2 é que esse time comece ganhando, né? Tenha resultado no Campeonato Baiano. Não precisa golear, não precisa fazer show. É ter 3 pontos, velho. É não perder, beleza, não tá perdendo. Mas é ter 3 pontos, né? Digamos assim, você ganha uma, empata duas, ok, mas é ganhar, precisa pontuar para não ficar fora do G4 do Baianão. Então essa é a página 2. Esse planejamento é bom até a página 2. A página 2 é esse time render no Baianão para não colocar o Vitória em perigo de não se classificar. E assim, olhando sinceramente, velho, eu não acho o planejamento errado, porque por tudo isso eu acho de fato que alguns jogadores daí, em teoria, poderiam render a ponto de preencher o elenco principal, sabe? A gente tem um Zé Breno que pode preencher o elenco principal tranquilamente. A gente tem um Kiko Savero que pode aparecer como uma opção ali para terceira opção para ponta esquerda, por exemplo. Não precisa ser primeiro nem segundo. Alguns garotos, né, que podem ser testados, como Edenilson, o Dudu Miraíma, de repente, vai que ele se recupera bastante porque já teve muito potencial. O próprio Yuri, goleiro, é um cara que precisa de tempo para jogar. E eu acho, sinceramente, que não é errado o planejamento, porque esse time que está jogando no Baianão, ele tem condição, velho, de ganhar jogos no Campeonato Baiano, sabe? Eu quando olhei o grupo para o Baianão, eu falei, beleza. Eu acho que esse grupo aqui, ele tem condição de enfrentar os times do Campeonato Baiano e ganhar e pontuar e não passar sufoco. Porque, veja, são vários jogadores que já jogaram, inclusive, em níveis muito maiores do que a média do Campeonato Baiano. Um time como o Porto tem jogadores que estão ali entre que jogam estaduais ou futebol amador, sabe? É uma coisa muito, muito, muito baixo nível. Não é baixo nível, mas digamos assim, baixo clero do futebol brasileiro. Não são jogadores que atuam na Série C, Série B. São jogadores que atuam na Série D, quando tem alguma oportunidade, ou só em estadual, ou até mesmo intermunicipal, que é o campeonato amador aqui do futebol baiano. E esses jogadores do Vitória são jogadores que, repare, já jogaram Série C, como é o caso do Zé Breno, e conseguiram acesso. Jogadores como o Dudu Miraíma, que já performaram muito bem na Série B e na Série C. O Yuri, que é um goleiro que já atuou também na Série B, por exemplo, pelo Vitória, foi bem, na Série C pelo Vitória foi bem. São jogadores, velho, que poderiam estar rendendo mais e ganhando facilmente esses jogos do Campeonato Baiano. Por isso tudo que eu falo que o planejamento não é errado. Para mim, o planejamento foi certo. Eu, assim, antes, no número frio, na hora de fazer o planejamento, você tem que ser um pouco frio. Você não está sentindo um calor ali daquele time, se o trabalho está dando certo ou não. Então, no planejamento, é que nem se faz o orçamento. Você faz o orçamento para o ano. Aí, para realizar o orçamento, muita coisa pode acontecer. Pode ser que o orçamento seja maravilhoso, pode ser que o orçamento seja muito menor. Aliás, desculpa, que a realização do orçamento, né, a receita seja maior do que você prevê no orçamento ou menor do que prevê no orçamento. Na hora de fazer o planejamento, eu acho que estava certo. O elenco é bom o suficiente. Ah, é maravilhoso, Vitor? Não é. Mas é bom, tem nível suficiente para ganhar esses jogos do Campeonato Baiano e não colocar a vitória em risco, tá? O que está acontecendo é os jogadores estão muito abaixo do que eles podem entregar, mas muito abaixo mesmo. A gente já falou de Felipe Cardoso, que não rendeu, perdeu a titularidade hoje e nem sequer entrou em campo. Tem Pablo, que está jogando muito abaixo, já foi destaque do Campeonato Baiano, está jogando muito abaixo. O próprio Felipe Vieira está fazendo uma partida assim, bem desligado, sem ser um.
um destaque do time, né? Como o cara mais experiente do time. Então você tem vários jogadores que estão atuando abaixo. Do Miraíma está atuando longe do seu potencial. Lauan, um centroavante, que é até uma certa, não é promessa, mas é um jogador que poderia estar entregando mais, pelo que ele já mostrou na base do Vitória, não está entregando. Então é o rendimento abaixo mesmo. Aí entra o trabalho, o desempenho técnico dos caras, mas também o trabalho tático de Rodrigo Chagas, né? Respondendo então finalizando esse longo comentário, essa longa análise. Até quando vai durar isso? Eu acho que acabou hoje isso. Pelo menos nesse momento, acabou hoje isso. Por dois fatores. Primeiro, o Vitória, ele precisa pontuar. Não dá para você ir para esse jogo contra a Juazeirense no Barradão e botar esse time C de novo, assim. A torcida vai pressionar demais esses meninos, vai ser um clima muito negativo, vai ser um clima ruim. E o Vitória precisa pontuar, porque perceba, são 9 jogos nessa primeira fase do Campeonato Baiano. 9 jogos. O Vitória está indo para o quarto jogo. E aí depois pega o Bahia, também pelo Campeonato Baiano. Quando passar o jogo do Bahia, vem a Série A. E aí já vai ter passado mais da metade da primeira fase do Campeonato Baiano. Perceba, se o Vitória entrar com esse time C contra a Juazeirense e pegar um outro empate, por exemplo, aí ele vai ter que meio que ser obrigado a pontuar contra o Bahia. E é péssimo você ir para um jogo, num clássico, com essa obrigação de pontuar. Sendo que o Bahia é amplamente favorito por várias questões, né? É um time com orçamento melhor, trabalho mais sólido, etc, 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 etc. E aí o Vitória vai para reta final do Campeonato Baiano com um peso muito maior para pontuar. Então, esse jogo da Juazeirense, a pontuação, assim, a necessidade de pontuação aumentou muito depois desse empate hoje contra o Porto, mas muito, muito mesmo. E não dá para arriscar aí com esse time C mais, assim, não dá. O que o Vitória pode fazer é, de repente, pontuar contra a Juazeirense, aí pega mais 3 pontinhos. A depender do Bavi, se ganhar, empatar, fica mais tranquilo também. E aí, quando iniciar a Série A, vai revezando com esse time C, né? Série A e time C no Baianão. Ou o time C misturado com os reservas da Série A, enfim. Organizando aqui tudo que eu estou falando é o seguinte. Eu acho que acabou hoje porque começa a entrar uma situação em que o Vitória vai ser pressionado a pontuar, porque senão vai ficar fora da fase final do Campeonato Baiano. E além desse Campeonato Baiano ser um tiro curto, ele é um campeonato em que a fase final vai ser disputada em jogos únicos, com o mando de campo de quem tiver melhor desempenho na primeira fase. E o Vitória não pode se dar o luxo de não jogar esses jogos únicos no Barradão, entendeu? Não pode se dar esse luxo. O Bahia já desgarrou, então vai ser difícil talvez pegar o primeiro lugar. É muito difícil talvez pegar esse primeiro lugar. Isso. Mas o Vitória tem que ser o segundo, pelo menos, pelo menos. E não dá mais para ele se dar o luxo de ficar jogando esse time C, na minha visão. E aí tem outro detalhe, viu, Fábio? Que a gente comentou também para finalizar, a gente comentou na última live. O Bahia já está dando indícios de que no próximo jogo dele no Campeonato Baiano, ele já vai com o time titular para testar para o Bavi. Sabe como é? Porque repare, o primeiro jogo do Bahia no Campeonato Baiano foi o time todo sub-20. No segundo jogo, ele botou sub-20 com alguns reservas, assim, sabe? Era 80% sub-20, João Paulo, Rezende, botou uns caras ali de titulares, né? Entrou em campo com 2, 3 caras que pertencem ao time principal do Bahia. Nesse último jogo contra o Galícia, ele já entrou com todos os reservas, assim. Acho que o único jogador que era sub-20 era o Juan Pablo, que nem é tão mais sub-20 assim. Já tem um pezão ali no time principal. Então ele vem escalando. Iniciou com sub-20 o Bahia, totalmente sub-20, depois sub-20 com uma pincelada ali de profissionais. Aí depois veio o time inteiramente reserva e tudo indica que no próximo jogo, seguindo a lógica, o Bahia vai colocar o time principal titular, ou seja, cavalaria, né, para enfrentar no próximo jogo do Campeonato Baiano, É, para dar rodagem para os caras, tempo de jogo para pegar o Bavi já com o time principal. Então, como o Bahia está dando indício de que vai usar esse o time Cássio ontem falou que a principal. tendência é o titular no meio de semana e o time que jogou ontem jogar com o Vitória.
o reserva imediato, para não ter ali, Ok. como o jogo contra o Corinthians ia ser quinta, foi antecipado para quarta, então time titular na quarta para dar uma semana de espaçamento para estrear no Brasileirão, e aí o time reserva imediato, que muito parecido com o time que jogou ontem, seria o time do Bavi, até também para tirar uma pressãozinha da estreia do Brasileiro, não botar o titular contra o Vitória, enfim, no Barradão, e aí um jogo mais pegado e tal, é melhor botar o reserva e o titular estrear tranquilinho contra o Barcelona de Ilhéus no meio de semana, na Fonte É, Nova. De acordo com o Cássio, deve ser isso. é. O fato é, o Bahia tá escalando e tá chegando. Mas Eu vai ser o acho que time vai com o principal do Bavi. Bahia, né? Não vai ser o time C do É, Bahia. Isso é fato. o Bahia vai botar. Se não botar, eu acho que não vai botar o time todo reserva no Bavi. Pode botar ali 80% do time reserva, mas botar também uma cavalariazinha, sabe? Porque é Bavi. Não, vou deixar E o os caras no Vitória tá. banco, né? Pra jogar só 30 minutos, Exato, enfim. exato. Então, eu acho que o Vitória tem que se ligar nisso também. Obviamente, o Bavi é É. muito importante, né? Ninguém vai querer ir para um clássico com um time sub-20 contra um time profissional. Só o esporte que tá fazendo isso hoje aí, né? Mas é porque o esporte está numa outra rotação mesmo de preparação. Eu acho que o Vitória não vai entrar nesse sentido, né? Não vai entrar com um time C, com o time reserva do Bahia. Então, por tudo isso, eu acho que esse jogo contra o Juazeirense, de repente, vai ser o primeiro jogo de Jair Ventura, do grupo de Jair Ventura. Não sei se com os reservas, ou já com os titulares, ou com a mescla de reservas e titulares, mas que vai ser o time principal, o time da Série A, não tenho dúvida disso. E até para poder ganhar da Juazeirense em casa, melhorar o clima no Barradão, né? Dar confiança para ir para o Bavi com mais confiança, e aí, posteriormente, também para estrear na Série A. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Bruno Vienas fala que faz tempo que a base do Vitória não apresenta bons nomes. O Alan Costa, ele acredita que no próximo jogo coloque o time principal, já para preparar o time para o confronto contra o Remo. O Arthur fala que o que me impressiona é que nos últimos anos no Vitória a base não está servindo nem para completar o elenco. Tomara que esse ano alguém da base sirva para isso. O Cabral Baiano fala que desse time não dá para aproveitar nada na Série A. O Bruno fala que o Rodrigo Chagas é limitadíssimo. O Manuel Marques, aí ele fez a pergunta, né, sobre se era para o Vitória espelhar o Bahia na preparação. Eu nem acho que o Vitória deveria espelhar, por exemplo, com o Jair Ventura treinando esse time. Porque eu acho que o contexto do Bahia é diferente. O Bahia, pô, o Ceni tá lá há muito tempo. Então os caras não Isso, né? precisam do Ceni exatamente na pré-temporada para ensinar como vai jogar, né? Então dá para o Ceni fazer essa jornada dupla, né? Porque já há um andamento dos outros anos e como o Bahia também mudou pouco o elenco, né? É basicamente o time do ano passado, dá pro Rogério Ceni fazer isso, né? Treinar a garotada e também treinar na pré-temporada o time principal. Só que o Jair Ventura chegou no final do Campeonato Brasileiro, né? Então ele não Exatamente. teve pré-temporada. Então o momento dele ter pré-temporada é agora. Eu acho que o Vitória deveria fazer é a partir de fato do próximo jogo, ó. Valeu, Rodrigo Chagas, valeu, galera aí da recuperação. Vamos analisar aí os 3 jogos para ver quem sobra aqui, pode nos ajudar. E vai com o time principal. Brasileirão vai com o time titular, Baiano vai com o time reserva. Pronto. Eu acho que a estratégia do Vitória deveria ser essa. Joga nesse próximo jogo com ou o time reserva ou o time titular. E quem não jogar na quarta, joga contra o Bahia. Até acho que é mais sensato jogar com o time titular contra a Juazeirense, que é um confronto mais fácil, né? Mais acessível. E aí você bota os reservas imediatos contra o Bahia, para ser reserva contra reserva. Você também tira o peso do jogo. E tem um time ali que pode competir. Eu acho que a estratégia mais inteligente do Vitória seria essa, assim, botar logo o time principal e mesclar mesmo com o Campeonato Brasileiro. Assim, o Vitória, ninguém garante que o Vitória vai estar na Série A ano que vem. Então, pô, imagina o Exato. Vitória cai, não tem nem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste. Eu acho que é um prejuízo muito grande. Então, é Sobretudo a importante Copa do Brasil, né, Fábio? isso. Esse é fundamental, cara, assim. O Vitória não pode se dar o luxo de ficar fora do G4, porque são as vagas da Copa do Brasil, e classificar para a última fase. É difícil, velho, é difícil demais, assim. Mas eu acho que o Vitória vai classificar sim. A questão é
como, né? Eu acho que tem que ir como segundo mesmo. Acho que o Bahia desgarrou, sabe? É muito difícil alcançar o Bahia. A não ser que o Bahia realmente volte a usar só o sub-20, o que não parece, tá? Não parece. E Não, acho mesmo que o assim, o Bahia. sub-20 do Bahia Assim, já eu acho que o ganhou Bahia pode até. fácil aí. Como o Bahia. Se o Bahia de fato vencer os próximos jogos, eu acho que ele pode até voltar com o time C se ele tiver lá a primeira colocação garantida. E nas últimas duas É. rodadas, que também já vai estar próximo ali de jogos da, da pré-Libertadores, aí ele pode até usar o time C nesses jogos. Mas eu acho Uhum. que é improvável, assim, que nesse primeiro. Nessa semana, por exemplo, o Bahia volte ali com o time C. Eu acho que a estratégia do Bahia foi bem lógica, assim, acho que foi bem certeira. Começa com o É, time mas é C, depois. aquilo. Mas é aquilo, Fábio, é o que você falou. É fácil você, de verdade, sim, é muito mais fácil você acertar nesse planejamento para iniciar a temporada quando você tem um trabalho longevo, como é o caso do Rogério Ceni, quando você tem um elenco formado com várias opções, como é o caso do Bahia. Aí fica mais fácil, né? É o que você falou, pô, o Rogério Ceni pode fazer essa jornada dupla porque o time principal ali que tá jogando, que vai jogar a Série A e a Libertadores já entende a filosofia do treinador, né? O Jair Ventura Isso. chegou, arrumou ali, fez uma arrumação para poder salvar o time do rebaixamento e agora é que ele vai poder ter tempo mesmo de aplicar suas ideias, seu método de jogo, né? Então é complicado, velho. Assim, e isso acho que evidencia o momento em que cada clube se encontra, sabe como é? O momento de desenvolvimento do trabalho, isso certamente vai, assim, esse novo calendário da CBF, é isso que eu estou querendo dizer. Esse novo calendário da CBF vai atrapalhar muito aqueles times que estão com trabalhos mais atrapalhados, sabe? Tipo, menos arrumados. E os times que têm um trabalho arrumado, como é o caso do Bahia, que tem um técnico já há 3 temporadas aí e tudo mais, e uma base bem sólida, né, do time que tem se repetido, é a mesma base, só com alguns reforços ali e tal, não tem uma reformulação, eles vão começar melhor. Muito bem, vamos para o campinho, analisar Vamos individualmente aí nessa. os jogadores do Vitória, nesse empate, né, 1-1 aí contra a equipe do Porto. Vamos começar pelo Yuri, que trabalhou hoje, né? Hoje ele teve que fazer umas defesinhas ali Sim, para segurar o empate. pode colocar ele como bem, tá? Foi bem o menino Yuri. Então, o Para verdinho. mim, inclusive, foi o melhor em campo, a gente não tem, mas foi o melhor em campo, foi ele. Fez Temos a defesas estrelinha, boas, viu? Ah, importantes. vamos botar a estrelinha nele. Então pronto, estrelinha nele. Foi bem e estrelinha para ele. É um cara aí que tá, né? Por exemplo, só para pontuar, pô, por que que eu acho que esse planejamento é bom? Veja, Yuri é um cara que tem contrato com Vitória e que, assim, o Vitória não sabia muito bem o que esperar dele, sabe? Tipo assim, nesse momento, na Série A do ano passado, ele estava como quarto goleiro. Atrás, obviamente, do Thiago Couto, do Lucas Arcanjo, do Fintelman e agora Yuri Senna, no caso, seria o quarto goleiro. E aí você dá um tempo para ele jogar no Campeonato Baiano, ele tá bem, velho, tá muito bem, assim, tá jogando, ele tá tendo um desempenho interessante no Vitória. Então isso dá uma tranquilidade para você fazer um planejamento de que ele pode ser o terceiro goleiro, o seu terceiro goleiro com, assim, sabe, com tranquilidade. Você não precisa sair atrás de um goleiro. Você pode negociar de repente o Fintelman ou o próprio Yuri Senna. Enfim, você ganha opção, né? Eu acho importante essa recuperação do Baiano, né? Digamos assim, essa repescagem aí por isso. Pode não influenciar no time titular que vai jogar a Série A, mas para elenco, eu acho que é interessante. Muito bem. Então, avaliação positiva, melhor em campo para o Yuri já, né? Que já diz muito aí que o Vitória teve dificuldades, né? Muito também pela questão de um jogador a menos. Bom, vamos para o trio de zaga, Ivan, Edenilson e o Diogo. Vamos lá, Ivan, eu vou colocar como regular, Edenilson, eu vou colocar como bem, né? O verde musgo, e Diogo, eu vou colocar como laranja, mal. Explicando por quê. O Ivan fez uma partida mais ou menos assim, né?
A zaga do Vitória se comportou de maneira regular, tomou um gol numa falha besta, mas ele não foi o protagonista. O Diogo, sim, foi o protagonista dessa falha besta, sabe? Tô colocando ele como mal aqui, porque diante de um jogo em que você teve pouca coisa para falar, assim, ele teve um lance decisivo, né? Que foi uma falha besta ali que tomou o gol do Porto. E o Edenilson, eu acho que ele foi bem. Ele jogou, assim, dos jogadores que estão aproveitando esse Baianão para servir de opção de fundo de elenco, né, do Vitória, o Edenilson é um deles, com certeza. É um cara que é polivalente, um cara que pode jogar tanto de zagueiro, como está jogando, como também de primeiro volante. Então, acho que por exemplo, é um dos caras que podem ir para o time de Jair Ventura para compor elenco, para ser uma opção ali ao Kaique, para ser uma opção ao Baralha, sabe? Ou até mesmo na zaga. Mas eu acho até que ele, como volante, fica melhor. Muito bem, então avaliação aí da defesa, tivemos amarelinho para o Ivan, o verde para o Edenilson e o laranja para o Diogo. Bom, nas laterais, Jean e Felipe Vieira. Então, o Jean, ele estreou hoje, né? Veio da Copinha e aí substituiu o Paulo Roberto. Acho que ele foi regular, acho que ele aproveitou bem a oportunidade, foi melhor do que o Paulo Roberto, que estava indo muito mal. Então, ele foi regular, apareceu bem. E o Felipe Vieira eu vou colocar como regular também. Ele apareceu bem, né, na bola parada, mas foi só isso mesmo. E aí, só para completar o meio-campo, tá? Para adiantar aqui, Zé Breno, eu vou colocar como regular e Dudu Miraíma também. Né? Zé Breno, o Jean é regular, tá? Todo mundo é regular. Jean, Zé Breno, Miraíma e Felipe Vieira. Zé Breno é outro desses caras que eu acho que podem alçar ao time principal para compor o elenco. Eu acho que é um cara que está atuando de maneira regular, né? Assim, ele já teve boas atuações, na estreia ele foi bem, mas está ali mantendo um certo nível que traz ele para uma possibilidade de compor o elenco do time principal da Série A. Miraíma fez o lançamento, né, belíssimo para o Savério Isso. digamos assim, na pré-assistência do gol de Pablo, mas atuou de maneira regular também, não foi nem bem nem mal, teve esse lance de destaque. Felipe Vieira eu já falei. E aí, partindo para o ataque, só para arrematar aqui, Pablo, apesar do gol, ele é muito mal, pode botar o vermelho nele aí, Alan, porque é a cor do cartão que ele recebeu, né? Já falei aqui, não tem como, é inaceitável o cara fazer um gol daquele e ser expulso, sabe, Fábio? Não dá. E o Lauan e o Savério, vocês salvam? É, Savério eu vou colocar como regular. Achei que, por exemplo, no último jogo ele entrou bem, mas nesse ele deu assistência, né, pro gol, mas foi só isso mesmo, não teve nenhuma outra participação muito de destaque. E o Laon eu vou colocar como mal, laranja, porque é um cara que assim não está aproveitando bem a oportunidade. Ele não consegue sustentar no ataque, está sendo pouco acionado, é verdade, mas quando ele recebe a bola, ele não consegue sustentar, sabe? Não consegue segurar o Vitória no ataque. Muito bem, então amarelinho para o Savério e o laranja para o Lauan. Vamos para os jogadores que entraram. Tivemos o Endel, o Lohan, o Luiz Miguel e o Jamerson. É. Esse Luiz é o Luiz, o do meio campo. É porque ele entrou muito rápido, tá? Ele é o. Esqueci o sobrenome dele agora, é um sobrenome diferente. Mas vou colocar ele como sem nota. É um menino que veio da Copa São Paulo também, estreou ali muito no finalzinho, vou colocar ele como sem nota. Cara, de relevante aí mesmo, ó, vamos botar gente que merece avaliação, tá? Jamerson, eu vou colocar ele como regular, entrou no segundo tempo para buscar mais esse ataque pela esquerda, né, no lugar do Savério. E atuou de maneira muito regular, não brilhou, não, apareceu mais na bola parada. É, E aí os demais, cara, foi um jogo tão ruim, né, para quem entrou no segundo tempo, porque tava com um a menos, vou colocar todo mundo sem nota, velho, tá? Lohan, Wendel, Luiz Miguel, todo mundo sem nota. Porque é muito difícil avaliar diante da circunstância de jogo, né? Um time com um a menos, tal, muito complicado. E o Rodrigo Chagas. Hum, Pensando, velho. Eu vou colocar ele como regular.
eu teria uma tendência de, de criticar ele, eu acho, por conta assim, do time não tá rendendo, não tá pontuando, né? Mas é muito difícil, velho, você sair à frente do placar como aconteceu hoje e o seu jogador pegar uma expulsão da forma como aconteceu, sabe? Isso quebra as pernas do técnico, sabe? Então, eu acho que hoje, no jogo de hoje, ele não teve culpa, não. O time fez a parte dele de abrir o placar e logo depois ele virou passageiro da agonia, porque já é um time limitado tecnicamente, né, com um trabalho tático praticamente inexistente por conta do pouco tempo de trabalho. E aí, com um a menos, fica muito difícil. Tem que ser um time muito coeso, com muito trabalho já estabilizado, né, estabelecido, para conseguir segurar um resultado de 1-0 com um a menos. Assim, precisa ser um time já muito bem estabelecido, coisa que esse time, obviamente, não é. Então, dificultou muito. A jornada de Rodrigo Chagas hoje foi muito complicada por conta dessa expulsão do Pablo. Então, eu sou incapaz de julgar se ele foi bem ou mal, porque virou passageiro da agonia também. Mas no geral, né, se a gente pegar esses 3 jogos, não tem um grande trabalho, né, do Rodrigo Não, Chagas. definitivamente não, Fábio. Rodrigo decepcionou muito, assim, tem me decepcionado muito, porque o Vitória não. Assim, primeiro que eu acho que ele tá. A intenção é boa de jogar com esses três zagueiros, né? O sistema emulando o de Jair Ventura, a gente já falou muito sobre isso aqui também. De que houve uma decisão no planejamento de emular o sistema de Jair Ventura para poder que o próprio Jair Ventura observasse os jogadores nessa repescagem, digamos assim, nessa recuperação, já no esquema que ele utiliza. Mas o que me parece, sinceramente, é que o próprio Rodrigo não sabe trabalhar com esse esquema, sabe? Ele não tem Uhum. assim os métodos, assim, os caminhos, as ferramentas para fazer um time funcionar nesse esquema. Então, ele me parece um técnico que está de mãos atadas, assim, né? Que não está conseguindo aplicar o seu melhor no time. Por não, ele não tem repertório, digamos assim, tático para trabalhar um time com três zagueiros. Então, começa por aí. Eu acho que essa escolha está prejudicando ele. E isso é um demérito dele também, porque eu acho que um técnico tem que ter repertório tático, ele não está mostrando ter. Então, é um cara que me parece engessado ali no 4-2-3-1 e que agora, diante desse planejamento, está tendo que usar um 3-4-3 e não está criando os métodos do time jogar bem dessa maneira, dessa formação. Então, é uma crítica a ele, sim. E a outra coisa também é que é mais um trabalho de Rodrigo que você fala assim, pô, é um cara que tem potencial, é um cara que tem uma identidade com Vitória, é um cara que já fez trabalho, inclusive, no nível menor. Porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte, e acho que essa para mim é a maior crítica que eu tenho a Rodrigo para fazer agora. É, Rodrigo, ele depois que saiu do Vitória, ele saiu do Vitória em 2021, né? Porque ele comandou o time na Série B, não foi bem. E depois ele saiu do Vitória, ele rodou por uns times menores e ele estava recentemente no Jacuipense. E no Jacuipense, aqui no Campeonato Baiano, ele fez um excelente trabalho. O Jacuipense estava jogando bem com ele. E obviamente que eu estou falando de um time com um nível técnico, assim, e com um trabalho, né, um nível de trabalho, de estrutura, nível técnico, desenvolvimento, tudo mais, e muito inferior ao Vitória, mas muito, muito, muito inferior a esse Vitória. Tô falando desse Vitória de hoje. Não tô falando do Vitória que já a Ventura tá treinando. Tô falando desse Vitória que tá aí jogando o Campeonato Baiano, nesse grupo aí. Como eu falei lá no início, esse time que ele tá comandando agora tem jogadores de um nível técnico, em teoria, muito superior ao à média do Campeonato Baiano, sabe? A média do Campeonato Baiano. E Rodrigo já teve bons trabalhos na sua carreira, como é o caso do Jacuipense, no nível menor do que esse do Vitória aí, do que no nível técnico menor do que esse elenco do Vitória que ele está treinando agora. Então eu esperava, em resumo, que Rodrigo também me parecia um bom nome diante do trabalho que ele teve no Jacuipense para poder iniciar esse trabalho do Campeonato Baiano. É um cara que conhece o Campeonato Baiano, né? É um cara que conhece os gramados, conhece os jogadores, porque repare, os jogadores que ele está enfrentando agora no Campeonato Baiano, o Campeonato Baiano ele é um campeonato em que os jogadores, entra anos, sai anos, os jogadores são os mesmos, sabe? Eles ficam meio que nômades
entre os times aqui do interior da Bahia. Então eles ficam rodando entre os times do interior da Bahia, mas não muda muito assim o cenário. Os jogadores são muito parecidos, né? Entra ano, sai ano. São poucas novidades, jogadores que chegam de fora, assim, de outro mercado, de outro estado e acabam vingando aqui. Então, em teoria, Rodrigo conhece os atletas que disputam o Campeonato Baiano por causa da experiência dele no Vitória e no Jacuipense. Ele é um cara que está acostumado já a treinar e teve um bom trabalho nesse nível mais baixo, né, de nível técnico. Então ele bem parecia, e é um cara que também que tem experiência na base, velho. Então é um cara que me parecia perfeito para essa missão de iniciar o Campeonato Baiano. Só que ele não está mostrando nada disso, assim. O time dele não está mostrando um repertório para atuar no nível técnico menor, que aí exige que você tenha, sabe, aquela coisa de bola parada, de utilizar a bola parada como uma arma, coisa assim para driblar campo ruim e tal. Ele não está mostrando. E também está mostrando um certo desconhecimento dos adversários do Campeonato Baiano. Então, assim, é, me decepciona muito o Rodrigo Chagas até agora. Muito bem, Vitor Vilar. Então, análise feita aí do Vitória, terceiro empate em 3 jogos. Vamos ver, né, se no próximo meio de semana contra o Barcelona a equipe vai voltar aí com o time principal, se vai ter alguns reforços, ou se o Jair Ventura, né, com o elenco principal vai começar aí na disputa do Campeonato Baiano. Eu acho que até para dar ritmo, né, pro Brasileirão, fazer o primeiro jogo oficial do ano no Brasileirão, é melhor dar uma É minutagem complicado. aí no Campeonato Baiano, enfim, a galera tirar um pouquinho aí da ressaca das férias e antes de estrear mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, o Vitória ainda não falou, né, Vitor? Não tem informação, né, se vai Não, voltar ou não. Ainda não tem nenhuma. essa confirmação, mas eu acho que pela questão da necessidade de dar ritmo para quem estava na pré-temporada, né, do elenco principal e a necessidade de pontuação, eu aposto aí que vai voltar, viu, Vitor? Acho que, né, nesse meio de semana a gente vai ter aí o Jair Eu Ventura e tenho seus certeza. comandados. É. Tenho certeza disso. Valeu, Vitor. Valeu. Abraço, boa semana. Até a próxima. Valeu, Fábio. Valeu, Minhoca. Beijo pra vocês.